E aí, aqui quem fala é o meu vlog Minha Vida. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, clicar no sininho para poder ser avisado de novos vídeos, mas já adianto que os vídeos aqui são diários. Também gostaria de pedir para você clicar no gostei e comentar aí no canal o que você gostaria de ver. Peço ainda para que, se possível, compartilhe em todas as suas redes sociais para aumentar ainda mais a nossa comunidade e ajudar a manter esses vídeos cada vez mais interessantes para você. Valeu! O vídeo de hoje vai ser para falar um pouco sobre redes Wi-Fi. Todo mundo que pensa em automação residencial acaba esquecendo um pouco da importância da rede Wi-Fi e só percebe a importância de uma rede Wi-Fi quando você já está com todo o sistema montado e percebe que ele não é tão estável quanto você gostaria ou quanto precisaria realmente ser. Para você conseguir mapear qual é a rede Wi-Fi melhor para o seu caso, você precisa de ter noção de algumas coisas. É um balanceamento de carga bem simples, mas tem que ser claro. Primeiro, o tamanho da sua casa. Segundo, aonde vai ficar o seu roteador principal, onde vai ficar o modem, onde quer que seja. A diferença, uma casa de 60 metros e o modem no centro da casa é um pouco diferente de, por exemplo, o roteador, né, no centro da casa, do que o roteador lá no início, próximo da porta de entrada e tendo que percorrer toda a casa até o fundo, né? É uma questão aí de raio e diâmetro, né? Bom, vamos lá. Um outro ponto que precisa ser dito é a quantidade de itens. Você vai ter um limite aí médio de um roteador padrão até 100 IPs diferentes que ele repassa para os seus itens. Porém, a gente percebe em alguns artigos, em alguns vídeos aqui do YouTube mesmo, que quando você chega a 50 itens ao mesmo tempo, o roteador começa a ter problemas. Um outro caso interessante aí a analisar é a quantidade de paredes que esse sinal tem que passar. Beleza, dito isso, eu vou para a tecnologia Mesh. A tecnologia Mesh seria a mais simples para poder resolver esse problema de praticamente qualquer casa, né? Primeiro que a tecnologia Mesh é simples, é o seguinte, lembra um pouco a tecnologia do Zigbee, se eu tornar a explicação mais simples possível. Ou seja, você compra 2, 3, 4 roteadores, que eles têm de ser mesh, e para facilitar tudo, hoje já existem pacotes montados da tecnologia em si, que você não tem que configurar nada, basta ligar eles na tomada e eles já estão configuradinhos, funcionando dentro da tecnologia. O ruim é que você não consegue configurar muita coisa, não tem muita coisa na tua mão. O bom é que você tem menos problema na vida, já está tudo ali resolvido. Mas Mesh não é a tecnologia para todo mundo, e a gente já chega lá. Como funciona o Mesh? Cada roteador vai funcionar literalmente como um roteador dentro do seu sistema, porém dentro da mesma rede. Então ele amplifica o seu sinal estando na mesma rede. Funciona muito bem e ele consegue se dividir melhor. Então se você tem 100 IPs por roteador, com 3 roteadores você consegue ter 300 IPs. Mas óbvio, se você tem 150 IPs numa área que só um dos roteadores pega, não vai adiantar nada, você vai ter que acrescentar mais um roteador ali para fazer essa conversação. O interessante é que eles conseguem separar bem o sinal e não há interferência de sinal entre eles. A tecnologia Mesh serve para isso. Então é como se cada roteador funcionasse como um nó da sua rede e ela replicasse aquele sinal, aumentando literalmente a capacidade da sua rede. Então é muito bom que você mata espaços cegos e amplia a quantidade de IPs se você conseguir passar esses roteadores pela casa de forma bem organizada. Mas óbvio, se você não tem tantas conexões assim na tua casa, se você não é uma casa tão grande, o sinal já do modem básico, o roteador do seu provedor de internet já chega até o final da tua casa, talvez só um roteador comum, um roteador gamer, um roteador de precisão melhor já resolve o seu caso e você vai diminuir bastante o custo. Por exemplo, se você tem um roteador da D-Link que, se não me engano, ele chama Fend, e é um roteador que ele vem já com firewall conectado, um firewall da nuvem, da McAfee. Então, e ele é literalmente para IoT, né, para a internet das coisas. Então ele consegue analisar
se tem alguém te invadindo por exemplo, pelo servidor da Xiaomi, né? Já teve um caso assim com as câmeras da Xiaomi, por isso que eu dei o exemplo dela, e aí ele consegue proteger você com esse tipo de invasão. E é interessante, só que ele não é mesh, então ele não é para todo mundo, né? Aí você fala, tá, e aqueles amplificadores de internet, por exemplo, tem o Xiaomi, eu não lembro o meu nome, mas tem o modelo Pro, que é um quadradinho preto, eu tenho ele em casa, e eu acho ele muito bom. Ele é simples, ele funciona lá no aplicativo do Mi Home. Ele inclusive consegue também ampliar a mesma rede sem precisar de criar uma outra rede ali, ter várias redes dentro da sua casa, o que é muito ruim para administrar, para organizar. Mas várias vezes que eu coloco ele, por exemplo, eu coloco ele no meu quarto, tudo que é de conexão de IoT, para de conseguir conectar, não consigo entrar no Chromecast, eu não consigo, as minhas lâmpadas não funcionam, elas não conseguem ser encontradas pelo Google Home e pelos aplicativos. Então, assim, tem esse problema, que no Mesh você não tem. Eu não testei outros amplificadores de internet para esse tipo de caso, mas no da Xiaomi eu tive bastante problema com relação a isso. Talvez se eu jogasse ele num espaço mais distante, onde realmente não pega sinal, talvez não haveria essa interferência entre sinais e não aconteceria esse tipo de coisa. Então é um ponto aí a se levar em consideração. Tá, mas aonde então a rede mesh não é mais interessante? Primeiro que você tem um probleminha, você acha que a rede mesh é a solução para tudo, mas você esquece que às vezes você instala uma internet de 200 MB, 300 MB, 400 MB. E você compra uma solução mesh barata, que é uma solução fast. Sendo uma solução fast, ou mesmo um roteador qualquer, que não é mesh, que você compre sendo uma solução fast, você vai ter o quê? Você vai ter um sinal de internet chegando até ele de 300 MB, 200 MB, 400 MB, porém ele vai repassar para os seus itens um sinal de, no máximo, 100 MB. Para você ter sinais acima de 100 MB na tua casa, você precisa de um roteador giga. E aí você fala, tá, mas o meu roteador fala que é 1.200 GB por segundo, é o limite dele. Esse limite, muitas vezes, é da LAN e não do WAN. O que significa isso? Que a sua internet vai estar sendo reduzida para a velocidade de até 100 MB, porém a sua intranet, ela aceita a capacidade de até 1 GB. Então, por exemplo, se você tiver um HD instalado no seu roteador, e você estiver fazendo ali uma troca de arquivos, você vai estar fazendo uma troca de arquivos numa velocidade de até 1 GB. Porém, quando você for acessar um site na internet, você vai acessar o site na velocidade de até 100 MB. Então, muito cuidado com isso. Isso não tem nada a ver com a sua rede ser 5 GHz, ser 2.4 GHz. Isso tem a ver com essa velocidade da porta WAN, o tanto que ele consegue receber da porta WAN. Então, o ponto é você comprar um modem que seja um roteador que seja giga na porta WAN. É muito importante isso. Muitas vezes as pessoas se confundem com isso e erram feio na hora da compra e nunca entendem depois porque a velocidade do Wi-Fi não chega onde ele queria, não chega na velocidade que ele queria e bota a culpa no provedor de acesso e entre outros problemas aí. Agora falar sobre o sinal 5G e o sinal 2.4. Bom, o sinal 2.4 é o sinal que vai chegar mais distante, porém ele tem uma limitação de velocidade muito grande. Ainda assim, a maior parte dos seus itens de IoT, de internet das coisas, vão se comunicar em 2.4. Então, assim, fica feliz com isso. O 2.4 é bom que ele caminha uma distância maior, porém ele sofre mais interferência hoje. Por quê? Porque a maior parte dos roteadores mais baratos, e exatamente de quase todos os equipamentos mais simples e mais antigos, usam a rede 2.4. Então, se você está num bairro muito residencial, em um prédio que já tem bastante gente morando e utilizando a internet, provavelmente a rede mais usada vai ser a 2.4. Então tem maior risco de interferência do que a rede de 5 GHz, que é uma rede mais rápida, porém normalmente equipamentos mais novos ou equipamentos mais caros utilizam essa rede. Então assim, fica aí essa dica. E uma outra dica que dou é evitar ficar criando N redes. Você às vezes, o melhor caminho para você é ter uma rede só e você ficar com aquilo. Um ponto legal da rede mesh é que você normalmente não sabe se você está na 2.4 ou na 5 GHz. O sistema escolhe o melhor para você. Se você só conecta em 2.4, ele vai te passar 2.4.
mas com o tempo, e alguns sistemas até utilizam inteligência artificial, com o tempo ele começa a definir o que é o melhor para você. Então você tira esse problema da sua cabeça. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha esse vídeo com a galera e a gente fica por aí. Falou, fui.